Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos então para o 9º episódio do nosso 360 Podcast. Hoje, novamente, com a doutora Isabela Pafume e a doutora Débora. Isso aí. Sim. Foi o episódio, acho que de maior sucesso que a gente teve aqui. Graças a Deus. É sério mesmo, foi o que teve maior repercussão. Amém. É E porque foi muita mulher reunida, né? é isso aí. Até hoje também, né? Até hoje. Talvez esse agora seja mais. Supera. Se Deus quiser, com Espero que certeza. supere. Antes da gente trocar esse papo aqui, eu quero falar dos nossos patrocinadores, são vocês também. Vou começar por elas, o consultório da doutora Isabela Pafume, é um oferecimento delas, um oferecimento do Centro de Treinamento do Belica, do Passo Calçados, Doce Pimenta Acessórios, Rayala Portas e Janelas, Cássio Dentista, Estúdio VIP de Pilates e o Cretino. Faltou alguém? Faltou não. Então, é isso aí. Então, sem mais delongas, e aí pessoal, como que vocês estão desde aquele episódio? Mudou alguma coisa? O que vocês têm de Uai, novidade Gustavo, para nós? assim, desde o início eu falei que o interessante seria posicionar mais as meninas do que até mesmo meu nome e minha imagem, né? Mas eu fico muito grata, eu falei pra você algumas vezes que eu fiquei ali acompanhando e sempre olhando ali que tava batendo recorde de visualizações, né? As meninas, elas conseguiram engajar bastante o podcast, eu fiquei muito, muito grata. Eu tenho visto que lá no consultório tem mudado bastante, né? Teve um aumento na procura, nos elogios, nas indicações, né? Eu acho que teve muito colega que passou a indicar mais o consultório e eu fico muito feliz. Bacana. Esse reconhecimento é fruto do trabalho de vocês. A Graças gente a Deus. só fez um episódio. Isso aí. Bom, e Mas eu espero também que a minha marca traga engajamento para vocês, Pra né? nós, agregou Nós ficamos bastante. felizes em dobro. Ai, que bom. Pelo nosso engajamento e por saber que vocês também Eu gostaram. posso estar enganado, mas eu acho que um corte seu chegou a uma faixa de 60 mil visualizações lá no Você viu, né? Entendeu? Não, Então, foi diferente. bem interessante mesmo, principalmente quando a gente tenta falar um pouquinho da trajetória, né? Porque todo mundo vê o nível que a gente tá, né? A Sim. etapa que a gente tá atual. Mas ninguém imagina o que veio por trás disso, todas as batalhas. Ontem, lá no consultório, na nossa mini reunião lá, na gravação que tivemos, eu cheguei a comentar isso. Esse ano foi um ano de muito aprendizado, de muita batalha. Não foi realmente um ano muito fácil na minha carreira, né? Acho que as dificuldades das meninas também, por pensar, é muito mais pelo momento que a gente está vivendo do que em si pelos atendimentos, né? Porque foi um ano difícil, eu acho que para todo mundo. Então, assim, esse ano foi muita bagagem carregada. Por falar em bagagem, eu sei que você estava prestes a concluir o seu curso de nutrição e você estava fazendo uma pós. Sim, aham. E A Caísa também, o mestrado, né? Tem o mestrado também, né? No dia do podcast, inclusive, eu assisti várias vezes o podcast e eu falei muito sobre isso, sobre o quanto eu esperei o momento de prestar o processo seletivo do mestrado. E, graças a Deus, passei. Foi um momento, assim, marcante para mim, por todas as etapas, né? Foram 3 classificatórios que nós tivemos, uma análise curricular, tivemos a entrevista com a banca. E eu fiquei muito apreensiva, porque você já percebeu que eu sou hiperativa, né? E aí eu fiquei bem apreensiva e quando saiu a classificatória, fiquei em 8º lugar. Então foi assim, um posicionamento muito legal. A minha minha futura, né, orientadora, perdão, ela me mandou um áudio falando que das entrevistas foi a mais bacana, pela simpatia que eu tenho, né, por saber posicionar, e eu fiquei muito grata. E concluí também a graduação de nutrição, graças a Deus, com sucesso. Então, agora, além de cirurgião dentista, especialista em odontopediatria, agora nutricionista, e me especializando já em materno-infantil, alimentação materno-infantil. Então, assim, foi um ano bem de batalhas. bagagem Mas deu certo. mesmo. Bagagem é mesmo. Aí agora eu vou parar, né? Como eu falei, né, no último, que eu sou imparável, mas agora, na verdade, eu vou focar
entrar nessa etapa do mestrado, mas vem outra graduação. Já estou estipulando aí uma próxima. Mas esses 2 anos próximos agora vai ser dedicado ao mestrado mesmo. Ótimo. E nesse período agora que você vai estar focada nos estudos, eu me recordo que há 4 meses atrás, né, que foi quando a gente teve a entrevista, você falou que queria enfatizar mais o trabalho delas, das outras doutoras que vieram com você. Continuo no mesmo pensamento. Sim. E pro ano que vem, como que você está assim para receber essa enxurrada de demanda que vai acontecer eventualmente? Como é que você está sentindo pro ano que vem, Débora? Ai, assim, esse ano realmente foi um ano turbulento, né? Porque, assim, a gente acaba que às vezes se sente preso por ter um serviço em outro local também. Então, assim, mas estou preparada, pode vir essa chuva de pacientes, estou preparada para receber. Continuo focada na minha pós, finalizei 2025, né? Chave de ouro na pós, agora 2026 já vem aí, continuarei bem focada. Então, estou preparada para receber, agradeço cada um que confiou em mim, que passou lá no consultório esse ano. E 2026 pode vir todo mundo aí. Bacana. Após é em orto mesmo, né? Em orto e ortopedia, isso. Bacana. E falando assim para o público, o que você tem visto na pós que você acha pertinente compartilhar? Que às vezes não é de senso comum. Ai, com alguns profissionais que eu converso da ortodontia, que são mais antigos, eles falam que não tiveram a ortopedia junto com a orto. Tiveram que finalizar a ortodontia e depois começar outra em ortopedia, né? Então, assim, eu, graças a Deus, agora, né, peguei essas duas. Então, assim, a gente vem com a ortopedia e com a ortodontia. Então, a gente tá fazendo tudo junto lá, agora agregou as duas. Então, isso pra mim realmente é uma coisa que agrega bastante, tanto pro consultório também, para as crianças, né? Porque não vem só o fixo, né? Vem a questão da ortopedia, de mudar a face, crescimento. Então, isso me agrega bastante, tanto em conhecimento que eu vejo dos meus colegas mais antigos que tiveram que finalizar uma especialização para começar outra, para poder trabalhar com as crianças, né? E na sua especialização também veio as inovações, né? A utilização, Isso, o módulo dos alinhadores ali, para poder também acrescentar essa etapa. A gente também trabalha com alinhador na especialização, né? Como surgiu. Então, a gente tem os módulos do alinhador, tem os pacientes também que, né, usam o alinhador, os mini implantes também, né, que também chegou agora, né, eu tenho um professor que brinca que o mini implante é a 8ª maravilha do mundo, que ele fala que se prefere ficar sem o WhatsApp, sem qualquer coisa, menos sem o mini implante. Caramba, me fala mais desse mini implante. O mini implante a gente usa como ancoragem, né, às vezes, igual eu tô com um paciente que é ortopedia, ele é padrão 3, ele morde, às vezes é assim, é assim. Então, eu quero jogar a maxila para frente. Eu coloco os mini implantes, né? E eu vou carregar toda a bateria da maxila para frente. Vou jogar, né? A força toda nele. Então, às vezes, mexer no dente, ou eu quero segurar um dentinho ali, eu quero trazer só um molar, alguma coisa. A gente entra com o mini implante que ele trabalha mais rápido, Ele né? é como se fosse me corrija se eu estiver errada, né? Ele é como se fosse um pilar para dar força para fazer a Isso. movimentação. Entendi. Às vezes eu quero movimentar um arco inteiro ou eu quero movimentar só um dente. Eu consigo fazer isso com ele, né? Baseado nele. A posição que eu coloco nele e a força que eu coloco nele. De trazer toda a bateria ou todo o arco todo, ou eu quero só movimentar um dente ou segurar só um para movimentar os outros. Ele me abre esse leque, né? Para poder trabalhar. Nossa, genial. Eu me recordo, na época da escola, tinha uma menina, ela usava um aparelho que era até externo, assim. Sim. Tem essa mesma função de... Provavelmente pode ser o AIB, né? Que antigamente o povo falava o freio de burro, né? Que hoje não tem, né? Eu É. acho que o bullying, hoje a gente sofre muito bullying, né? Os meninos sofrem muito bullying. Naquela época não podia nem sofrer o bullying, não, porque ele já vinha pronto. Você já chegava na escola pronto. Apesar que, assim, Eu me compadecia com ela, só pra deixar... Ah, então tá bom. Mas é porque na nossa geração, a minha ainda mais, mas tinha as piadinhas, tinha as brincadeiras, mas não eram enfrentadas como bullying, Sim, né? sim. Era mesmo a parte engraçada, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje a gente entende que muitas situações que acontecem com as crianças, elas geram alguns transtornos psicológicos, comportamentais nas crianças. E eu acho que esse tipo de aparelho, ele traria isso para essas crianças hoje. Então, modernizou muito. Então, apesar que é um aparelho também que a gente consegue fazer tudo com ele. Até em adulto a gente consegue mudar
o sentido, de rotação de mandíbula e tudo. Só que quase não se usa mais por conta disso, de estética, né? Onde que a gente entra com mini implante, essas coisas. Mas seria para isso, segurar a mandíbula, né? Puxar a maxila, justamente para isso mesmo, para mudar a rotação, o sentido de crescimento ósseo. Entendi. Bacana. Então, hoje a gente trocou freio de burro pelo mini implante. Mini implante, sim. Outros tipos de Outros tipos aparelho, de né? Porque aparelho, assim, né? cada situação da criança é indicado um tipo de aparelho, cada idade da criança também é utilizado um tipo de aparelho. E assim, o AIV a gente usa muito ainda, só que o que mudou hoje é a questão que antigamente era aquele capacete, né? Que Sim. ficava assim, agora não. É só uma faixa que você coloca aqui. Então a mulher consegue, né, esconder aqui, ó, com o cabelo, né? Vai ficar só uma hastezinha aqui por fora, você não precisa usar aquele tempo todo, porque ele modernizou também. Então, assim, foi proibido usar em escola, né? A Anvisa proibiu porque teve um acidente em Goiânia, né? Que a criança estava na educação física e como veio, ele até mudou o jeito do aparelho por conta disso. Aí bateu a bola e perfurou o olho e ele ficou cego por conta disso. Então hoje a estética do aparelho é diferente, né? Tem umas borrachinhas mais na pontinha, então mudou a estética dele e até esse capacete tem uma faixa, então até para os meninos, questão de colocar boné, esconde. Então, assim, o tempo de uso dele é menor, então usaria mais em casa. Então, assim, às vezes a gente ainda precisa, né, dele ainda. Sim, Só que entendi. mudou a estética dele. Entendi. E vocês estão falando, vocês atuam com crianças diariamente, eu sei que vocês estão imersos na realidade infanto-juvenil. Qual a relação dessa questão do bullying com a saúde bucal, com a estética, com a ortopedia, ortodontia? O que vocês veem de relato assim e como o trabalho de vocês impacta positivamente a vida dessas crianças? Gustavo, assim, dentro vou pela odontopediatria primeiro, pela rotina de consultório é muito real o bullying. Tem muitas crianças, às vezes crianças de 3 anos, de pouca idade, que ainda está na fase pré-escolar, né? Então não tem tanto entendimento do bullying, mas que chegam com a autoestima prejudicada. Às vezes tem a cárie da primeira infância, né? Que são as cáries nos dentes de estética. E aí chega lá a tia, o menino tá fazendo chacota comigo porque meu dente tá pretinho, ou porque, né, tô com o dente, eles falam dente quebrado. E aí, então, a gente já vê que eles estão sofrendo bullying mesmo sem ter essa compreensão total. Agora, as crianças maiores, elas já relatam diretamente, eu quero arrumar isso porque lá na escola me chamaram a atenção, ou a parte, né, a odontopediatria associada muito com a ortodontia, tem muito disso. Ai, tia, meu sorriso tá torto, e aí o coleguinha fica fazendo piadinha comigo. Então, a gente vê muito isso dentro do consultório. E é o que nós podemos fazer correção, né? Então, nada mais certo do que eles chegarem e relatar para nós. Mas tem criança, às vezes por timidez, alguma coisa não relata diretamente, sempre vai para a mãe. Aí a mãe já antecipa isso, né? Às vezes via WhatsApp, alguma coisa, já antecipa para nós, para que a gente possa lidar com isso melhor. Lembro da minha infância, eu era dente de coelho. Os dois da frente eram bem maiores do antigamente. Mas essa fase, ela existe, né? Que a gente fala que é a fase do patinho feio, né? Então, a criança, ela tá na transição dos dentes descidos para os dentes permanentes. E aí fica com essa impressão dos dentes de coelho, né? Ou a gente fala os dentes da Mônica. A gente fala que vai ser a fase, então, do patinho feio. Mas que, na verdade, depois vai se transformar num lindo cisne, né? Que está na fase do desenvolvimento. Eu falo muito para as mães assim, de uma forma mais sutil, conversando com elas, eu falo assim, ó, tá tudo desengonçado. Anda esquisito, fala esquisito, os dentes tá esquisito, o cabelo de um lado tá de um jeito, do outro lado tá do outro O braço jeito. maior que o corpo. O braço tá maior do que o corpo, anda com o pé de pato. Eu falei, é tudo assim mesmo, essa fase ela é assim. E tem muita mãe que quer que a gente faça alguma intercorrência sem estar na fase correta, né? Então, isso também a gente tem que ter um jogo de cintura bacana com o pai e a mãe. Porque às vezes chega com um paciente muito novinho, com 3, 4 aninhos ali, já quer, né, colocar um aparelho para mudar. Então, assim, tem gente que já vem antes de começar nessa fase. Então, a gente tem que ter o pulso, né, conversar, mas é porque realmente os pais não têm essa orientação, a idade né? correta, A gente sempre explica, né, que aí não tá na idade, qual vai ser a idade correta, que realmente, né, vai acontecer essa transição e quando chegar na idade correta voltar pra gente, que a gente consegue intervir, mas nessa fase não dá, né? Nesse caso das crianças
por exemplo, uma criança de 4 anos, para ela colocar um aparelho para corrigir, sei lá, alguma dentição torta, o que pode vir a ocasionar de prejuízos para essa criança? Porque ela ainda tá na fase de crescimento, né? Bebê, realmente, criança tem diastema, né? Que são aqueles espacinhos, elas são mais retrognatas, né? Que tem um queixinho pra dentro, realmente, vai ter isso até os 13, 14 anos, vai ser no estirão de crescimento, né? Porque a criança, a gente nasce assim, né? Pra facilitar o parto. Então, isso vai gerando com desenvolvimento, vai formando, né? Então, realmente não tem nada, tá em crescimento. Então, não tem muito que a gente não vai fazer muita, né, diferença ali. A gente fala que a gente tem 2 surtos de crescimento, ou seja, 2 fases de crescimento. Um que é aos 5, 6, 7 anos, que é nessa janela, e o outro é a adolescência. Então, a criança ela tem que estar no surto de crescimento, que são essas fases, no estirão de crescimento. Então, se a mãe chega no consultório com a criança de 3, 4 anos, eu quero pôr o aparelho, a gente tem que intervir, a gente tem que falar assim, olha, não, calma. Porque 3, 4 anos, ela ainda não passou pelo desenvolvimento. Então, a gente vai no caso, a gente nem entraria com o aparelho, entra no aparelho precoce e a criança já vai desenvolver naturalmente. E aí, às vezes, a mãe associa, nossa, pôs o aparelho antes e foi isso que consertou. Não, não foi. Foi o próprio desenvolvimento. Então, E talvez põe o aparelho, ajusta um pouco, mas aí ela passa por essa mudança isso aí e talvez depois mude tem que reajustar. Então, tem a idade certa, que seria dos 5 até os 7 anos, 7, quase 8, né? Teria que ser nessa fase para ser avaliado na primeira etapa da ortodontia. E é por isso que é tão importante a minha parceria com a doutora Débora, exatamente por quê? Porque essas crianças, elas estão em acompanhamento comigo e a gente já, né, tria ali para ela fazer essa primeira avaliação. E a segunda avaliação seria na pré-adolescência ou na adolescência mesmo, que seria já no segundo surto de crescimento, numa fase mais apropriada. Tem alguma dificuldade também em relação a crianças que são neurodivergentes? Porque eu imagino que vocês devem receber lá. Pergunta interessante, Porque gostei. eu imagino que além da dificuldade do problema, deve ter outras dificuldades em torno também. Tem surgido, né, muitas crianças atípicas dentro do consultório com necessidade ortodôntica. E a primeira etapa que eu solicito eu preciso da autorização da psicóloga. Por quê? Porque eu preciso que a psicóloga intervenha ali no comportamental, no entendimento dessa criança, para que depois ela vá para o consultório para fazer a adaptação da ortodontia. Porque não adianta nada a gente colocar um aparelho, né, um expansor ali numa criança de 6 anos que é atípica e isso gerar irritabilidade em casa, ter queda no desenvolvimento escolar. Então, assim, eu gosto muito da parceria com a psicóloga. Então, eu gosto ali, né, tudo certinho. E eu tenho crianças que já encerraram a parte da ortodontia e que estão iniciando e está dando tudo certo. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa equipe multidisciplinar ali para desenvolver, né? Eu até finalizei um caso, né, de ortopedia com um paciente atípico, né? Tem a dificuldade, sim, deles usarem, né? Mas a gente pede, libera da escola porque realmente não usa. Tira para lanchar, ou então fica toda hora mostrando pro coleguinha, ainda mais que é móvel. Então, a gente pede para mãe em casa, para dormir, então vigia o tempo todo. E realmente, consegui, finalizei, agora eu tô só esperando terminar esse surto de crescimento, esse estirão, formar todas as raizinhas do dente pra gente entrar pro fixo. Agora a gente espera 6 meses, mas o que eu precisava de expandir, de ter lugar para todo o outro dente chegar, consegui. Deu certo. Foi 6 meses ali de tratamento, tempo certinho. Mas tem alguns casos que eu acho que a negativa da ortodontia também ela é bacana. Então, eu já tive crianças que a mãe queria muito o uso do expansor, né, da ortopedia, e eu falei, mãe, não dá. Nessa criança, nesse tipo de situação, não é aconselhável. Vai causar muito mais desconforto do que correção. Então, assim, a gente já teve caso de falar assim, mãe, não dá. E às vezes essa mãe procurar outro profissional, colocar e depois voltar e falar, realmente, doutora, você estava certa, ficou muito nervoso, não deu certo, vamos voltar para o primeiro desenvolvimento que a gente tá, primeiro planejamento, né? Uma coisa sobre essa questão de trabalhar com pacientes neuroatípicos, né? O legal é que lá vocês têm uma abordagem lúdica e eu acredito que isso, de alguma maneira, deixa eles mais confortáveis em estar imersos ali naquela situação, porque, assim, primeiro, eu acho que o ambiente influencia muito, né? Para quem tem algum tipo de neurodivergência,
E a paciência, o tratamento, acima de tudo, é muito importante. Vocês têm algum episódio que marcou vocês sobre isso de receber e às vezes a mãe pensa, nossa, aqui é o lugar certo, aqui meu filho ou filha se sentiu bem. Isso foi Diariamente, tem dúvida nenhuma. O que as mães mais relatam pra mim é falar assim, olha, eu já fui em tantos profissionais e nenhum quis pegar o caso do meu filho porque é uma criança atípica e todo mundo desistiu e a mãe às vezes fica emocionada dentro do consultório. E aí eu falo assim, deixa comigo, vai dar certo, pode confiar. Tem muitas mães que já vêm assim, eu quero sedar a minha criança para você conseguir fazer o tratamento. Eu falo, não preciso. Porque o que você falou aí, o próprio ambiente, o estrutural, a nossa forma de lidar com a criança, a nossa abordagem, isso tudo já auxilia muito. Então eu tenho crianças atípicas diariamente lá no consultório e eu vou te falar assim, 99% de sucesso. Se teve um caso que não deu certo ali, eu tenho certeza que essa mãe vai voltar. Porque vai dar certo. Então, assim, a gente vai trabalhando isso com a rotina, né? O dia a dia do consultório ali vai dando certo. E a paciência, né? Porque às vezes chega mãe e acha que assim, é de uma vez, né, que vai fazer, né? O tratamento, A mãe ela tem que entender que não é um mundo de purpurina, né? O dom de pediatria não é só ir ali, brincar e é tudo purpurina. Não, a criança chora, a criança tem desconforto durante os atendimentos. A criança ela não quer, às vezes, ficar muito tempo sentada na cadeira. Eu tenho mães que chegam lá e falam assim, doutora, já faz todos os dentes de uma vez. Eu, não, de forma alguma, porque se fosse com ela não faria. E por que com a criança eu tenho que fazer todos os dentes de uma vez? Eu falo, não, vamos no tempo do seu filho, que vai dar mais certo. Porque até um adulto cansa, né? Cansa. Se você tiver que fazer mais de 2, 3 restaurações, você cansa de estar ali com o tempo todo com a boca aberta e tudo. E uma criança, né, que já tá num ambiente novo, né, já tá meio desconfortável, então realmente tem que ter essa paciência, né? Vai voltar mais de 2, 3, 4 vezes lá. E muito mais. E muito. E vai virar a rotina dele ali, visitar a gente. Aí eu falo assim também pra mãe, mãe, mas a Karen não aconteceu de um dia pro outro. Ela tem meses acontecendo aí. Por que o meu atendimento vai ser de um dia pro outro? Não vai. Aí eu falei, mãe, você vai voltar e várias vezes. Aí a mãe ela já chega e fala assim, mas quantas vezes? Aí eu falei assim, não tem. Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Aí eu falo assim, mãe, pode ser que eu te fale que vai ser, sei lá, 3 vezes. Mas e se em alguma dessas a criança não deixar, você vai voltar mais várias. Então pode ser 7, pode ser 15. Eu falei assim, vamos no tempo da sua criança. Isso. Mas a mãe, ela quer resolver, né? Sim. Ela quer na hora. O filho não é como um carro, né? Levou no mecânico. Não, não é assim. não é assim. Dependendo do problema que der no carro, ficou uma semana no mecânico. Fato. Então, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura e isso aí acontece, né, igual eu falei, diariamente comigo, quase todos os atendimentos tem um questionamento da mãe e eu olho e falo assim, confia em mim, vai dar certo, eu falo muito isso, vai dar certo, você vai ver, depois você vai sair daqui agradecendo. E aí sempre dá tudo certo. E da mesma forma que eu comparei com o carro aqui, a mesma forma você tem que ter um mecânico de confiança que ele vai te falar, você fala pra ele, não, faz uma gambiarra aí que eu não tô com condição agora. Aí ele te fala, não, mas se eu fizer isso aqui vai prejudicar nisso e nisso depois. Da mesma forma vocês previnem ali algum desconforto, transtornos, né? E isso é muito importante, ter um profissional também. Mas confiança, né? nas situações de consultório, muitas das vezes, né, eu falei no outro episódio, às vezes a gente sai como ríspida, né, ou brava, já ganhei essa fama de tia brava, teve uma época. E aí a gente coloca esse posicionamento, eu sei que o pai e a mãe, né, por querer a resolutiva, eles vão às vezes, né, nos colegas, e acho certo, concordo, porque eu acho que isso é uma questão de afinidade, e as mães sempre voltam. E eu ainda falo para as meninas lá, não preocupa não, depois volta. Porque eu sei a forma do tratamento, eu sei como eu estou lidando ali, eu sei como que eu estou condicionando essa criança. E tenho a experiência, a bagagem de aprendizado, e eu falo, vai voltar, não preocupa não, vai dar certo. Isso. E depois acaba voltando. Eu acho que é muito... Eu posso estar enganado de que seja uma visão local, seja uma coisa daqui, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes quando você é um profissional técnico e fala de forma técnica, mesmo com um jogo de cintura, as pessoas às vezes não
sabem receber aquela informação e às vezes elas nem querem receber aquela informação, né? Então é, inclusive, uma coisa que a gente tem enfrentado aqui de dificuldade, As porque pessoas só querem ouvir o que elas querem ouvir. Porque às vezes o paciente chega com uma ideia na cabeça e chega lá, a gente joga um balde de água fria neles, né? Porque não é aquilo, não é aquele tratamento que ele pensou, às vezes não precisa, e a gente realmente é sincero, não, você não precisa desse tratamento, não é esse, não é por esse caminho, é por outro e tal. É aí onde que a gente fica com essa fama, né? De, É ríspido, é duro. É porque se não fosse assim, se a gente não tivesse a bagagem que a gente tem, era um faça você mesmo, sim, Com certeza. né? Então faça você mesmo. Então se a gente sabe o que a gente está fazendo ali, se a gente tem estudo científico suficiente para comprovar que aquilo ali dá certo, o pai e a mãe, eles têm que estar confortáveis de ir pro consultório e falar assim, eu confio. sim. Né? Então eu acho que na profissão de vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês têm entrega de resultado, né? Vocês sabem o trabalho de vocês entregam isso. E aí o cliente ele tem que confiar. Pelo menos ler o dado, né? Mas, enfim, eu acho que o caminho é esse aí mesmo. Até perdi o fio da meada do que eu ia falar. É porque virou quase que uma entrevista para você. Tipo Nós assim, mudamos ajuda. Mas realmente, às vezes, o que a gente tem para falar não é o que a pessoa quer ouvir. Às vezes a gente tem que falar, ó, mas é interessante ter conteúdos assim, eu sei que você gosta, mas para o seu público não é isso que funciona. Então aí a pessoa já fica, poxa, era a minha ideia. Ontem lá na gravação com o Gustavo, né, a gente foi fazer uma brincadeira e nós ainda falamos, né? Ele falou, mas os vídeos acabam sendo muito institucionalizados e às vezes não é o perfil do consultório. Eu falei, não, vamos pôr uma piadinha aí, uma brincadeirinha, porque eu tenho que voltar pro meu público e eu sei que se eu colocar, vai funcionar. E às vezes se eu colocar ali muito sério, para as meninas pode ser que tenha um posicionamento, mas na minha área afasta. Então tem que ter esse entendimento em relação a isso. Você estava falando do faça você mesmo, que esses dias pra trás eu estava vendo um cara avaliando os melhores clareadores dentais para você fazer na sua casa. E aí depois eu vi um vídeo de um dentista avaliando isso, né, esse crime. E assim, tem uma série de, sei lá, ferramentas, de produtos que são usados, né, para clarear. Tem gente que usa até carvão. E o que vocês acham disso? Às vezes alguma mídia social deve ter divulgado isso, Tem né? uns produtinhos milagrosos da Shopee também, que aparecem nas propagandas. Esse dia eu vi um rapaz dentro do ônibus, metrô, uma coisa assim, ele mesmo tirando a lente de contato dele e ele mesmo colocando, ele tinha até o aparelho que a gente usa em consultório, que é um fotopolimerizador. Aquele da luz azul? Caramba. O cara mesmo tirando e colocando, ele estava dando manutenção durante No o metrô, o ônibus ali. Eu falei, meu Deus. Aí ele faz uma bolinha de resina, cola assim, tipo como se ele soubesse toda a técnica. Eu falo que hoje ficou muito fácil o acesso, né? A Shopee, né? Não, Shopee Tem de tudo. Então você vai lá, compra, assim, acaba aqui em casa. Até questão, teve uma época, eu me recordo, questão que passava muito, das pessoas querer fazer o aparelho, né? Ficar trocando em casa as borrachinhas. E não entendeu por que troca pegava borrachinha. aquela cerda de vassoura e ficava colocando. Vocês lembram daquela moda? Foi mais moda de mandrake mesmo, de funkeiro, tipo, ter o aparelho só pela estética, sem saber exatamente. O povo mesmo tirando com colher em casa ali. Colocava as Mas várias é porque cores. eles não entendem o risco que isso traz no desenvolvimento de maxila e mandíbula, ou no desenvolvimento dentário. Causa muita reabsorção dentária, questão de perder dente, mobilidade, então isso tudo causa. Aí fazem isso por uma modinha, aí quando vão lá pro consultório, que a gente vai pedir, né, um exame complementar, um raio-x, a gente vê lá, né, a destruição total. Às vezes tem dentes que já estão perdidos. Aí tem situação que a gente fala assim, ora, entrega pra Deus, porque aqui nem eu vou dar conta. Mas já aconteceu, sim, acontece. Você pegar, às vezes tem paciente que fica ali anos e anos com o aparelho, às vezes não faz a manutenção direito, ou só colocou por colocar, porque a gente sabe que no mercado tem gente que realmente aceita, pega de tudo, porque às vezes a gente fala não, mas tem um colega que aceita, né? Então aí retorna, quando a gente pede a documentação, você vai ver, teve essa questão de absorção, mobilidade,
a gente às vezes não consegue mais, né, manter aquele dente na boca, então realmente são situações sérias. Não é só colocar um aparelho. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, que movimentação, que mecânica que eu quero usar, o que eu quero que aquele aparelho me proporcione no paciente. E o paciente, ele fala assim, não, mas eu fui lá e só trocou uma borrachinha, só trocou um fio, mas esse só trocou, a gente sabe o porquê, Sim. né? A gente entende sabe como que a tá função funcionando. do fio, a borrachinha. Tem paciente que de um primeiro dia ele fala, eu quero aquela trançada, quero aquela trançadinha. Mas ela tem uma indicação. Ela tem uma indicação. E Então, fazer as manutenções mensais, trocar essas borrachinhas mensais, elas têm função. E aí o paciente fala, não, mas essa aqui ainda tá boa, a cor tá boa, não desbotou, vou ficar 2, 3 meses sem manutenção e vai dar tudo certo. Não, não vai. Tem um calibre, né? Tem, cada fio tem uma tem. numeração, tem um calibre. Então, tudo não é só... A borrachinha da Shopee não é a mesma da ortodontia, Caramba. né? Porque tem uma empresa específica para fornecer essas borrachinhas ortodônticas. Então não é borrachinha da Shopee que a gente compra. Não é só falar, eu vou lá hoje só trocar a borrachinha para trocar a cor. Não é, né? Não é só estética, também realmente tem função. Não é chegar lá e falar, eu quero pôr aquela trançada porque é mais bonitinha, mas a gente tem uma função para ela, a gente sabe quando é necessário usar. Se for necessário, a gente vai usar, né? Então, assim, deixa com a gente. Sei o que eu tô fazendo, tô sempre buscando o melhor para meus pacientes, então é só sentar e confia que vai. Uma vez eu escutei uma história de uma paciente, ela falou assim que já estava 8 anos com aparelho fixo e não via resultado. Aí eu falei assim, tá, 8 anos de aparelho, você não viu resultado? Eu falei, quantas manutenções você vai? Não, a última que eu fui foi 6 meses atrás. Eu, Mas todo mês, entendi. exatamente. Aí eu falei assim, tá explicado por que você não tem resultado. Porque tá Você 8 está anos, indo. né? E Então, o pior é que às vezes a pessoa culpa o dentista, Sim, né? claro, Culpa sempre. um profissional. Porque a gente precisa muito da colaboração do paciente, né? A gente É tá verdade. todo mês ali na minha cadeira ali, fazendo essa manutenção, questão de... Os hábitos né, mudam, né? Eu sempre falo, olha, não pode quebrar peças, se quebrar a gente não consegue evoluir, então o seu tratamento atrasa, então eu não consigo evoluir fio, eu não consigo evoluir o tratamento do paciente. Às vezes eu tenho que voltar fio por ter recolado aquela peça ali, então o tratamento, em vez de andar, ele tá regredindo. Então eu preciso 100%. cuidado também do Cuidado. próprio paciente, entender que né, se tá com um aparelho fixo, Tem coisas que não alguns alimentos eles não podem, restringir, tem que questão de restringir. higiene também. E é redobrar. temporário, é temporário. Horário, vai tirar, vai passar essa fase ali do aparelho, vai ficar com o dente alinhado, vai ficar bonitinho, depois ele volta com ele, é o que ele quiser. Mas nessa fase que ele tá com o aparelho, ele tem que ter a consciência que ele tem que colaborar comigo. Então, se 100% da colaboração dele para eu concluir esse tratamento. Todo mundo que presta um serviço depende que do outro lado seja construído um hábito, né? Se vocês não contarem com a construção de hábito do paciente de vocês, vai cair nessa seara aí do paciente que fica 6 meses. Meses e meses. Mas eu vou te falar, isso aí é rotineiro. É muito de educação fica da população. da população, em geral, porque né? fica meio que 90% é nosso e 10% é do paciente. E se der errado, esse 10 ainda vem pra gente. Sim. A culpa é nossa. E Mas na a primeira... gente explica, a gente orienta. Eu sempre friso, na primeira consulta eu já oriento questão de manutenção, Tudo, questão de alimentação, tudo. E todo mês que o paciente vai, eu continuo. Se não A gente quebrou, fala, continua ótimo, falando. continua assim, tá? Mas tipo assim, a gente dá um incentivo, mas a responsabilidade é dele, ele tem que continuar desse jeito. Então a gente tem que jogar a responsabilidade sim no paciente, né? Que ele vai dizer, ótimo, continua sem quebrar a peça. Se quebrou, se tem alguma coisa errada, tem que ter um puxãozinho de orelha, porque o paciente tem que ter essa consciência, porque eu dei o prazo que o tratamento dele tá pronto. Se ele chegar naquele prazo, ele vai me cobrar. Uai, doutor, o que aconteceu? Você me deu esse prazo. Chegou o prazo, você não vai tirar meu aparelho? Mas e aí? Veio todo mês, veio sem quebrar a peça, então eu preciso da colaboração dele para ele não jogar para cima de mim. Sim. Então a gente tem que ter essa firmeza assim com o paciente. Então a primeira consulta, falo tudo isso e todo mês friso de novo essa questão. Se não quebrou, falo ótimo, a gente está fluindo, mas se quebrou, vai ter um chãozinho de orelha assim. Perfeito. Na última vinda de vocês, mudando completamente o assunto, vocês falaram sobre um alimento que prejudica muito a dentição, que é o açúcar, mas se ele for consumido da maneira inadequada, né? Que é com intervalos de tempo específicos, vocês tinham comentado. A gente tem que pensar em frequência e intensidade o tempo inteiro. Então, Isso. em qualquer tipo de alimento que não seja benéfico para nós, a gente tem que pensar qual a frequência e a intensidade disso.
Eu vou dar um exemplo que não precisa ser o açúcar. Vamos supor uma bebida alcoólica, uma cervejinha. Vamos pensar em frequência e intensidade. Se essa pessoa ela bebe muito e todo dia, ou se ela bebe às vezes e moderadamente. Então a gente sempre vai pensar frequência e intensidade. E o açúcar, para a doença cárie, é nesse aspecto que a gente vai pensar. E, enfim, agora olhando pelo outro lado, quais são alimentos que ajudam a dentição, às vezes até a arcada dentária? Porque eu vejo muitas pessoas estimulando na internet você se alimentar com comidas rígidas. Sim. Isso ajuda mesmo? Desde a criança ali, quanto mais a gente estimular uma alimentação saudável, frutas, verduras, e fazer o ato da mastigação em si, é melhor. Por exemplo, tem algumas mães que o bebezinho, ele passa pela etapa do aleitamento materno ou do uso de mamadeiras, e logo em seguida tem a introdução alimentar e precisa passar por etapas. Então é uma alimentação mais pastosa e que ela vai tendo rigidez, né, vai endurecendo essa alimentação ao longo do tempo. E se a criança ela não evolui dessa forma, não só os dentes ficam prejudicados, como a musculatura e o desenvolvimento que nós já falamos. Anota aí. Você vai passar por isso, né? É por isso que ele fez essa pergunta, né? Então a gente tem que pensar, a criança ela tem que estar com o contato constante de alimentos que faça força mastigatória para ele. Então, por exemplo, mastigar carne, um bife, um simples bife, uma carne de churrasco, é interessante para a criança por questão de trabalhar a musculatura. Agora, essa mãe opta por fazer só um arrozinho com uma carninha moída, que é fácil de mastigar. Essa criança não teve o estímulo, a força mastigatória. Então, isso vai prejudicar o desenvolvimento. É treinável? Por exemplo, lógico, a criança ela cresceu com, às vezes, uma deficiência, não usou um aparelho e chegou na fase adulta. Essa pessoa, através de exercícios ou até mesmo através do aparelho, pode reverter essa situação? Tem casos que não. Tem casos que a Em gente questão já de desenvolvimento, não. Mas em questão muscular, a gente pode ter o apoio, né? Tanto do clínico geral, como da ortodontia, mas o auxílio também, por exemplo, de um fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, com exercícios para fazer estímulo muscular. Aí a gente consegue trabalhar a musculatura, que é a mímica facial. Então são exercícios que às vezes uma fonoaudióloga vai passar para ser feito em casa, que vai auxiliar nessa etapa. É questão de interposição lingual, a gente consegue com a fono, agora desenvolvimento realmente, aí depois que teve os tirão de crescimento que parou, aí a gente só cirurgia com o buco mesmo. Por isso que é importante essas duas avaliações, tanto no primeiro surto de crescimento como no segundo surto de crescimento, exatamente porque a gente pega essa fase e que seja um resultado progressivo. E se a gente deixar para tratar a ortodontia lá na fase adulta, vai ser um tratamento muito lento, muito demorado. E é onde que os pacientes acabam ficando anos com o aparelho e às vezes nem tendo resultado. Os ossos de uma pessoa em desenvolvimento têm espaços entre eles, né? Enquanto no adulto esses espaços são mais fechados. Bate isso? Tipo... Sim. Na dentição, você fala? Na dentição... Na dentição a gente tem alguns espaços que são do desenvolvimento, que são a presença do diastema e dos espaços primários. Então são espaços que a criança já tem para que a gente trabalhe. Agora, aquelas crianças que não têm esse tipo de espaço é onde a ortodontia, a ortopedia entra para ganhar. Então seria em desenvolvimento. Que é igual falou muito quando a gente está em dúvida se o paciente teve ou não o último tirão de crescimento, a gente pede uma carpal. Aí sim, na carpal a gente vê se já teve, né, o último tirão de crescimento ou não. Aí sim, né, se tem aquele espacinho mesmo, né, que não formou e tudo, sesamoide, a gente consegue ver tudo, essa questão dos elos, né. Então é onde que a gente, se está em dúvida, a gente pede, né, tirou a dúvida ali, a gente sabe se ainda pode entrar com um aparelho móvel, um expansor, ou qualquer que seja a gente consegue também tabelar um pouquinho quando essa criança chega no consultório, só de olhar, só no visual ali, a gente vê às vezes um pai e uma mãe que são muito altos, a criança tá muito pequenininha. Questão de voz também. Questão da voz, né, se é só um timbre maior, a gente já consegue falar, pessoal, peraí, tem alguma coisa errada. É holístico, né? Sim, a gente observa muito. Bacana. Então, assim, eu consigo muito pela voz. Quando eu voz. vejo uma alteração vocal, eu já falo, pode passar no pediatra ali, fazer uma avaliação endócrina, porque vai ter alguma alteração aí. Eu tô perguntando isso a vocês porque tem tido um fenômeno na internet, eu acho que deve ter uns 2 anos que tá acontecendo isso, que é mais
da parte dos homens, mas eu vejo isso entre as mulheres também, que às vezes não recorrem a um procedimento estético ou às vezes a um acompanhamento com o dentista, os exercícios faciais, eles chamam de milling, eles falam da posição da língua, Isso. tem um negócio de, é tipo uma borracha que eles ficam mastigando para fortalecer o rosto, mas aí eu vi muitos casos de pessoas desenvolvendo aquele problema, Na TM. isso, e tipo, pessoas expressando muita dor, às vezes indo até para dor no pescoço, muitos problemas. Sabe, O que é você acha disso? a mesma coisa que você pensar num treino de academia. Uhum. Se você for lá hoje e fazer um treino totalmente cansativo, né, exagerado, no outro dia você tá com dor muscular, você tá acabado. E outra que você fez a fraqueza muscular, você não vai colher resultado. Então, se essa pessoa às vezes quer um resultado rápido, tá fazendo, né, o treinamento em casa, mas está fazendo de forma sem acompanhamento, ele não vai ter resultado, ele vai ter exatamente a prejudicar, né, a articulação que a gente tem, que é a ATM, que é a articulação temporomandibular. Então, ela vai trazer mais prejuízo. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento correto. Então, tudo que a gente vai fazer, qualquer treino que a gente vai fazer, qualquer tipo de alimentação, a gente tem que ter acompanhamento. E não adianta querer fazer em casa e falar assim, Faça nossa, você faça você mesmo, eu vou resolver todos os meus problemas em um Não. dia fazendo exercício. Porque Não vai. com a internet ficou muito fácil, né? A pessoa vai ali, pesquisa como que faz, vê ali, né, um vídeo e já fala, eu vou fazer, eu dou conta, e vai ali, compra e começa a fazer. Então, realmente, acho que vai prejudicar mais do que trazer benefícios. Dependendo do grau de problema que tem nessa ATM, né, tem até que fazer cirurgia, né? Vocês gostariam de conscientizar as pessoas? Porque É muito mais tratável, né? Então, quando a gente tem uma alteração na ATM, ela tem que ser trabalhada. E isso é trabalhado não só com o cirurgião dentista, mas o fisioterapeuta, por exemplo, para trabalhar essa articulação. Porque nós temos inúmeras articulações. E essa é uma das principais que nós temos aí. Mas fora isso, a gente também tem o cansaço de ATM. Por exemplo, pessoas que têm, às vezes, o bruxismo, range os dentes à noite, tem a posição lingual errada, uma respiração errada, ela vai fazer um cansaço de ATM. Então, assim, tem que ser muito bem acompanhado. Eu tenho bruxismo. Usa placa. Eu acho que na nossa geração, acho que quem não tem? Quem não tem? Eu falo Eu que não essa sei. vida, né, a rotina da gente. Eu não tenho, não. eu não sei. Eu não tenho, mas o estresse gera muito bruxismo. Minha mãe me falava quando eu era criança já que eu rangia muitos dentes à noite. Da mesma forma, sempre ouvi falar que quando eu tô dormindo, fica fazendo barulho assim. E só lixando. Porque a forma de você descontar seu estresse emocional é no ranger dos dentes. Cada né, pessoa tem uma forma. Tem gente que rói unha, tem gente que puxa fio de Eu faço os cabelo. dois, né? então. Então você tá muito Eu tenho uma estressado. mania de roer unha também que eu luto contra ela. Então cada um faz, tem quem escolhe a musculação como uma forma de descontar o estresse, cantar. Então assim, a gente tem que descobrir, né, os dias que a gente está em pico e falar assim, não, hoje eu preciso fazer uma corrida, um pedal, para mim desestressar, para não descontar no corpo. Válvulas de escape, né? Válvulas de escape. Nossa, eu uso algumas. Hoje no jiu-jitsu foi uma. O pessoal até recomendou que eu comprasse um protetor de dentes, porque todo mundo lá tem. Eu fiquei pensando, nossa, minha boca tá ficando toda cortada por causa disso. Tem que usar. Aí você já marca a sua consulta lá com a Então, doutora aí eu Débora para ela faço- fazer o protetor. É isso que eu ia perguntar, se vocês fazem um molde. Porque esses da internet, pelo que eu entendi, eles são um molde generalizado, né? Não É é um padrão e não vai cobrir sua necessidade, né? Então, Porque- faça um direcionado para o seu problema, vai dar mais certo. Ó, pessoal do jiu-jitsu, já sabe onde fazer um Isso aí. pronto pra você. Doutora Débora, tá lá no consultório, ao lado do Hospital Quirinópolis. É isso aí. Dá pra eu colocar a cor que eu quiser e tal. A gente personaliza. Top, vou fazer mesmo. Eu Vamos vou. fazer assim. Beleza. Bacana. Aqui, toda vez que a gente fala aqui da clínica de vocês, a gente diz que é a clínica da família, né? Que vocês atendem desde o mais novinho até o mais velho. E eu tenho uma característica que eu sou cheio de tatuagem, não tenho medo de fazer tatuagem. Mas quando eu vou no dentista, Aí você me tem dá, medo eu do começo a barulho. suar. O rapaz tá mexendo no meu dente com aquele motorzinho, eu até seguro atrás, assim, ó, que eu, Mas para Cara, fazer eu tenho tatuagem não tem pavor. problema. nossa, me dá uma agonia muito
muito grande. E eu imagino que vocês já devem ter passado por casos piores do que o meu. Desmaio. Mas eu vou falar- Pessoas que desmaiam, que têm Sim, pavor, crise. fobia. Isso é uma fobia. Eu vou falar por mim. Tô ali, 17 anos, dentro de um consultório, escuto barulho de motorzinho, de sugador o tempo inteiro. Odeio dentista. Odeio dentista. Não consigo ficar mais do que 20 minutos sentado na cadeira. Não consigo. Os barulhos me irritam. E eu escuto esse barulho o tempo inteiro. Mas quando eu a estou... gente inverte, é chato. Quando a gente mesmo. inverte, o Tá. nosso mental É. entende de outra forma. E a gente super entende o paciente que tem agonia do barulho e tudo, porque a gente tá ali todo dia. Então, pra gente, mas quando inverte, que a gente tá na cadeira, pra gente também é chato, aquilo ali no ouvido o tempo todo. Mas uma coisa que é importante a gente entender que existem ansiedade, medo e fobia. Né? Então, assim, eu gente tem tenho que entender. crianças que Entender têm como é o fobia. medo. O seu é um medo. É porque apesar de tudo De tudo eu você vou. consegue. Eu consigo. Consegue? Então, assim, eu tenho crianças, já tive adolescentes, na verdade, que têm fobia. Fobia de passar mal, de desmaiar, de vomitar. É tenso, é bem tenso. Então, você tem que trabalhar isso. Graças a Deus, essas crianças superaram, continuam em tratamento lá comigo, mas a fobia, ela é muito, É onde muito a gente grave. tem que entender e ver qual que é pra gente saber, né, como que vai intervir com essa criança, pra lidar ali, ou até com o paciente adulto, que é o que chega pra gente também, questão de adulto, que tem a fobia, tem um medo, tem um trauma de infância, né, que aí a gente tem que ir aos poucos. Ainda as pessoas que são mais velhas, tipo 70, 80 anos, eles são da época onde o pessoal tirava dente no Sim. barbeiro, né? Sim. E aí Não talvez fobia, isso né? gerava traumas irreversíveis. Não tinha um hábito de prevenção, né? Aí a pessoa depois de Eu falo, 50 anos volta no dentista achando que Vai ser a mesma é coisa, algo né? parecido ainda. Graças Sem a Deus. anestesia, sem É. nada. Na Tava tora. meio na bruta, né, os dentistas aí. Eu vejo que a minha sensibilidade pro dente ela é maior, que quando, é igual eu falei, quando tá com o motorzinho assim no dente, eu já fico esperando o momento que vai dar aquela fisgada. vai doer. Aham. Vai doer. A gente está tratando muito dessa relação mente-boca. Eu sei que vocês são muito estudiosos e tem alguma coisa que vocês gostariam de enfatizar nesse sentido que relaciona a saúde da boca com a saúde da mente? Vocês acham interessante assim? É um contexto, né? Tudo que está relacionado ao corpo humano, Gustavo, a gente tem que entender que a gente não pode tratar de forma isolada. Né? Uma pessoa ela não vai somente ao dentista para tratar o dente. Né? A gente vai avaliar a saúde sistêmica, o comportamental, né, o psicológico. Então, assim, é uma avaliação. A gente tem que entender que todos os profissionais da saúde eles têm que olhar um contexto. Funciona não só para a odontologia, mas para as demais áreas. Né? Um fisioterapeuta que está lá fazendo uma sessão, ele vai olhar o contexto e falar assim, olha, eu vou te direcionar para fulano ou para fulano. Então, a saúde bucal e a saúde mental, a saúde sistêmica, ela está ligada 100% o tempo inteiro. Um exemplo é para tratar o bruxismo, eu não iria no dentista, né? Eu teria que ir no psicólogo. Primeiro a gente tem que entender, Achar vamos remover onde a causa, é. onde que o que está te causando esse estresse mental, para depois a gente conseguir resolver. Porque não adianta nada, você vai usar uma plaquinha de bruxismo, vai aliviar, vai melhorar, mas e a continuar. causa? A causa está ali. Então, É de como verdade, tomar um a gente... remédio para dor de cabeça. Você não vai. Então a gente tem sempre que descobrir a causa e tirar ela para poder fazer o tratamento. Né? Justíssimo. Tem uma analogia que é, se na sua casa tem uma goteira, não coloca o balde, né? Vai na fonte. Vai na fonte. É muito É isso importante, porque num cenário, digamos, dinheirista, né, como a gente está vivendo hoje, eu noto que, dentre esses profissionais que vocês relatam, que pegam qualquer coisa, fazem qualquer coisa, eles colocam muito balde, né? É porque o mundo é capitalista. Sim. E aí vou dar o exemplo do Rodrigo, que seria aí o bruxismo. Se eu quisesse somente te vender, eu ia falar, usa a plaquinha, vamos confeccionar essa plaquinha. Mas eu posso fazer diferente. Vamos pôr a plaquinha, mas depois. Vamos primeiro Achar a causa. achar uma causa, aliviar o estresse, e aí sim a gente associar com o uso da plaquinha. Então, a gente tem como
continuar nesse mercado capitalista, mas de uma forma mais correta. Porque Ética, o paciente, ética, o paciente, ele sabe disso hoje. Então, quando ele procura nós profissionais, ele já sabe a maior parte das coisas. Ele só não sabe de forma correta, às vezes na sequência correta, mas ele sabe as informações. Então, não adianta a gente enganar. Falar assim, não, eu vou te vender a plaquinha, você usa ela, daqui 6 meses seu problema está resolvido. Não é assim. Então, a gente tem que trabalhar de forma ética e correta. Com certeza é por isso que o pessoal sempre volta e vocês sabem que vai voltar. Eu sei. Vocês- Não tô me gabando, não, Não, mas mas volta. Não tem como. Eu Se... sei que o manejo, né, a forma da gente orientar o paciente ali, eu prefiro ser ética, ser correta, sair como a tia brava às vezes, mas do que eu às vezes falar assim, mãe, isso aqui vai funcionar e não funcionar. Então, prefiro da forma que funciona. Sim. Mesmo um pai, uma mãe, às vezes ele ficar desconfortável, você volta. Às vezes o paciente fica desconfortável, mas a gente tem que ser sincero com o paciente, né? A gente tem que ser positivo ali, então realmente às vezes, não gostei da forma que me abordou, pode ser que não goste, mas é melhor do que a gente, eu vou te vender, então, porque igual a gente tá falando, a internet tem tudo, o paciente já chega no telefone, eu quero isso aqui, né? Dr. Google. Eu quero isso aqui, então não adianta a gente enganar ou tampar, né? Ele às vezes já chega com uma ideia e onde que a gente fala, não é assim o seu tratamento, é assim, não gostei porque não quer, ou às vezes acha que não quer fazer, ou o jeito que a gente às vezes acha, falou, nossa, a doutora tá com preguiça de fazer. Não, ou é porque não é o melhor caminho. Aí vai em outro, né, que como a doutora falou, questão de capitalismo, né, financeiro, então assim, Sim. o que for o paciente quiser, faz, né. Sim. Então acaba que o paciente tem que entender essa consciência, que a gente está orientando, está explicando, porque realmente a gente sabe que aquilo ali não vai dar certo. Então, vamos pelo caminho, né, que a gente está falando. Lidando com pessoas, eu percebo que existem duas reações também para tudo. Por exemplo, se eu te falo alguma coisa que agora tem a sua reação momentânea, e depois tem a sua reação que você vai refletir no que aconteceu, e eu imagino que nessa segunda reação é quando o pessoal percebe que realmente o que você falou faz sentido. Principalmente quando eu faço atendimento em bebês, que eu acho que é uma seriedade maior, não tem como o Gustavo foi pai agora, não tem como eu dar um posicionamento profissional ali e falar assim, pai, decide agora, né? Então tem situação, principalmente quando eu trabalho com bebês, eu falo, vai para casa, não vai passar de hora, troca ideia, né, com o marido, com a família, vê se é o momento mais oportuno para fazer o tratamento e a gente faz. Se não for, a gente aguarda, não tem problema. Então, assim, tem algumas situações que eu prefiro essa abordagem. Então, eu falo assim, não, que não é agora, não vou fazer isso agora. E eles vão para casa, eles pensam. Às vezes, no mesmo dia, me mandam uma mensagem, doutor, já decidimos. Tranquilo. E talvez é isso que passou essa confiança, né? Mas eu gosto de falar assim, não, vai para casa, pensa, mas também já aconteceu muito o contrário, às vezes o paciente chegar lá, a criança chegar lá e a situação tá tão grave, por exemplo, uma infecção de dente, e que a mãe às vezes só quer uma avaliação e eu já falar, não, aqui eu já tenho que começar, depois você toma decisão em casa, você volta, você me procura, mas aqui eu já tenho que resolver Uma urgência, né? uma urgência. E tem pai e mãe que fala, arregala até o olho pra mim, doutor, mas eu não tô preparada. Eu falo, não tem problema. Vai, deixa eu só resolver isso aqui pra melhorar. Vai, pensa, analisa, depois você volta. Assim, acontece das duas formas. E quando você falou da Aurora, e como que ela teve que fazer a primeira consulta dela? Ela fez 30 dias, né, agora. Ela já fez a avaliação, com certeza, do freno do lingual, então já estou tranquila quanto a isso. Então, a primeira visitinha dela mesmo vai ser quando ela começar ali a querer romper um primeiro dentinho, provavelmente em cerca de 5, 6 meses ela já vai estar começando essa etapa, a fase da introdução alimentar. Mas, antes desse período, Gustavo, tem muitas informações também que o pai e a mãe pode receber, né? Em questão de saber como higienizar a boquinha do bebê, mesmo quando ainda não tem dentinho. Por exemplo, agora a gente já higienizaria? Não, agora a higiene do bebê, ela não é como a nossa higienização, que ela vai ser
por períodos, né? Ah, vamos fazer de manhã, de tarde, de noite. Uhum. Uma, porque sua esposa deve estar amamentando. Uhum. Então, o próprio aleitamento materno, ele traz um benefício para a saúde bucal do bebezinho. Então, quando o neném mama e a gente vai lá e faz a higienização, eu tô tirando o que está trazendo benefícios para mim. Entendi. Então, na verdade, no bebê, a gente vai pensar que essa higienização é quando ela tem risco. É quando a linguinha ela fica mais sabugosa, ou seja, com aquele Esbranquiçada, aspecto né? mais esbranquiçado, a gente vai fazer uma higienização ali da linguinha. Então, não é frequente no bebê. Agora, a partir do momento que eu tenho uma introdução alimentar e que eu tenho a presença de um dentinho, eu tenho riscos. Aí essa higiene tem que estar acontecendo. Entendi. Aí é a escovação mesmo. Mas no bebezinho a gente não tem essa necessidade frequente. Tá certo. Pela cara dele, quer ver? Pela cara dele, eles estão fazendo de manhã, de tarde e de noite. O quê? A higienização lá, toda hora vai lá passar uma fraldinha ou não? Não, tá só tranquilo. amamenta mesmo. Só tá amamentando. Então É. vocês estão corretos. Observa Agora, quando você vê que a questão linguinha da tá- língua, né? Quando a linguinha tá mais branquinha ou tá com a boquinha tá com feridinha, aí a Aham. gente tem que pensar, tem que ter uma intervenção. Certo. Não, eu fiquei com aquela cara porque eu sou o pai babão. Ah, eu tenho certeza. Eu já tô na segunda etapa, né? Na segunda filha. Lógico, sou leoa com meus filhos, mas assim, agora eu já tô mais assim, zen, tô mais tranquila. Agora o menino faz da gente gato sapato. E já aproveitando o gancho da Aurora, Você vai tirar sua dúvida. não, assim, você falou de 5 a 7 meses. Até quando que é para estar aparecendo ali o sinal dos primeiros dentinhos? Tem algum caso que as pessoas Demora mais? devem se preocupar, as pessoas? Como que... Assim, existe uma fase padrão, que a gente fala que é a cronologia de erupção. Geralmente o primeiro dentinho vai romper aos 6 meses. Esse é o padrão. Mas pode ser que nasceu o nenenzinho e ele já nasceu com dentinho, que são os dentinhos natais ou neonatais? Sim, pode acontecer. Pode ser que esse dentinho vai romper a primeira vez beirando 1 ano de idade? Sim, tá normal. Então existe o padrão e existe a janela padrão, né? Do que ainda tá correto. O que a gente vai estranhar, André? É quando eu pensar assim, o primeiro dentinho nasceu com quase 2 anos, o que é raríssimo de acontecer, quase que impossível. Mas vamos pensar isso. Fugiu muito do meu padrão. Então aí eu vou preocupar. Né? A mesma coisa é quando é a troca dos dentinhos. Fugiu muito da cronologia, a gente pensa, agora eu preciso de um raio-x. Agora eu preciso investigar por que isso aconteceu. Mas estando dentro desse padrão, aí tá tranquilo. A minha neném foi nascer o primeiro dentinho, eu acho que ela estava com 10, 11 meses. Não preocupei, tá tudo certo. O Daniel já nasceu, acho que o primeiro dentinho com 8 meses. Demorou mais, mas também, né? Ambos demoraram do padrão, mas estava tudo certo, estava bem. Tá rolando essa série, né? A Stranger Things, vocês... Não acompanho. Não, Mas ela tá Só acompanho pelas crianças do consultório. Mas tá bem alta. E aí tem um personagem lá que é o Dustin. E ele tem uma deficiência onde os dentes, acho que aqui da frente, não desenvolveram. Acho que é a genesia. Displasia Não sei. cleidocraniana. Aí parece que ele não tem esses ossos aqui e também não desenvolveu os dentes. Você já É pegou? uma síndrome, né? Então aí são situações sindrômicas. Geralmente, quando a gente tem essa, a gente tem um encurtamento de pescoço, Uhum. às vezes a falha, né, de ossatura e de desenvolvimento dentário também. Por quê? Porque é a mesma fase de desenvolvimento da criança. Então, quando é uma situação sindrômica assim, geralmente são inúmeras ocorrências que tem do desenvolvimento, né? Então, pega a mesma fase. Você já Seria pegaram mais ou algum menos isso. caso, não parecido, ou às vezes até parecido, mas foi bem marcante pra vocês nesse sentido? Já há muitos anos atrás, uma criança que chegou ali em torno de uns 5 aninhos, que já deveria estar acontecendo as trocas dos dentinhos, e os dentinhos de leite estavam amolecidos, mas não, a criança não conseguia tirar, né? E aí passou por vários profissionais, e aí quando chegou pra mim eu falei assim, quero raio-x. Quando a gente tirou o raio-x, que a gente avaliou o raio-x, ele não tinha os permanentes. Nossa. Então foi uma situação, no caso dele, depois veio a descobrir uma doença sistêmica e tudo mais. Então assim, ele não tinha formação dos dentes permanentes, então ele não teria na fase adulta.
E aí tirar aqueles dentinhos, né, fazer a extração daqueles dentinhos de leite seria prejudicial para a fase posterior dele, para a fase adulta. Então teria que manter o máximo possível aqueles dentinhos, né? E aí na época eu fiquei assim, muito imaginando, e se algum profissional tivesse extraído aquele dentinho? Né? Então ele ia ficar com uma falha ali por muito tempo. Então assim, não só essa situação, essa me veio na cabeça agora, mas inúmeras de situações parecidas que às vezes a gente parar, ter cautela para fazer um bom planejamento é interessante. E não simplesmente falar assim, nossa, eu confio no que eu faço e tá tudo certo. Não. É saber olhar e falar assim, peraí, eu preciso investigar isso aqui. Né? E o detalhe que o pai e a mãe conta é interessante para nós. Né? Porque às vezes a mãe vai falar assim, nossa, mas o dentinho demorou a nascer. Por quê? Vamos investigar? Será que cabe essa investigação aqui agora? Então, assim, a gente tem que olhar muita coisa. Eu vi muito pai, a mãe, o paciente também, quando chega ali, escutar a história. É triar, né? É saber o que a gente tem que ouvir. Porque tem informações que eles têm que vai ser errônea, mas tem informações que eles vão trazer que para nós cabe um ponto de interrogação e investigação. Entendi. Pessoal, tá muito bom o papo, mas eu sei que vocês têm um compromisso daqui a pouco. E, bom, como vocês são patrocinadores, pode voltar quando quiser. Vocês querem deixar alguma mensagem para os espectadores? A ideia, né, o Gustavo, desse podcast, eu quero falar isso porque era para ter falado no início. A ideia desse podcast era mostrar um pouquinho a associação da odontopediatria com a ortodontia, que é a doutora Débora, lá no consultório. As meninas também, nós vamos fazer o podcast com ela, então a gente vai conseguir ver essa associação da odontopediatria com praticamente todas as especialidades. A doutora Débora, o foco dela é a ortodontia, mas eu quero lembrar também que ela trabalha com harmonização orofacial, né? Então essa parte lá no consultório ela também está realizando. Queria também estender as felicitações de final de ano, né, que nós estamos chegando aí. Depois da manhã a festa de Natal, a ceia de Natal já começa. Para quem está assistindo é hoje, né? Isso. Porque vai sair daqui. Faça essa correção. Então, assim, desejar um Feliz Natal para quem está assistindo a gente, para vocês que são parceiros do consultório, para todas as empresas parceiras lá do consultório, não só um Feliz Natal, mas também um ótimo ano novo. E que 2026 venha sem a turbulência que 2025 deixou. E é isso. Bacana. Para nós foi um prazer tê-las aqui novamente e estamos sempre de portas abertas e nosso Feliz Natal também e um próspero ano novo. E 2026 traga grandes desafios, mas que traga também as soluções para esses desafios, né? Que a gente consiga... muitas visualizações. Amém. É bom que a gente vai começar o ano que vem com o pé direito, porque vão sair os cortes de vocês para 2026, né? Primeira semana. Isso aí. Pessoal, então, muito obrigado. E foi ótimo esse episódio com vocês. Já vou anotar que eu já tenho mais dúvidas desse Já vídeo. vai. Só que agora você muda o foco, porque o foco agora vai Perfeito. ser cirurgia e a endodontia, que é a doutora Natália. E aí depois a gente finaliza com a minha odontopediatria. Show. Ok. Tchau, pessoal. Tchau.